Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver como a arte de contar histórias tem um lugar precioso no campo da pedagogia e da literatura infantil. Então, a narração de histórias, ela é uma forma de ensinar que ultrapassa séculos e culturas, unindo gerações através das trocas de experiências, dos sonhos, dos desafios e também das conquistas de maneira emocionante e envolvente. No contexto pedagógico, contar histórias é uma ferramenta que facilita o aprendizado. Então, contando uma história, o professor ele ilustra conceitos complexos de maneira que é facilmente compreensível e memorável para as crianças. As histórias, elas ajudam a dar vida aos tópicos do currículo, aumentando o interesse e a participação dos alunos. E a literatura infantil, por sua vez, oferece um vasto tesouro aí de histórias que podem ser exploradas com as crianças. Desde os contos de fadas e fábulas clássicos e livros infantis modernos e diversos, a leitura infantil ela serve como um meio de ensino na alfabetização, promovendo a questão da empatia e o respeito pela diversidade, incentivando a imaginação e a criatividade. Pessoal, a contação de história desenvolve habilidades de linguagem nas crianças, pois ao ouvir uma história, as crianças são expostas, a novos vocabulários, aquelas estruturas gramaticais e também as técnicas de narrativa. Elas têm ali a oportunidade de praticar as suas habilidades de compreensão auditiva e interpretação. A contação de histórias, ela é uma arte que ensina habilidades sociais e emocionais, pois elas exploram os sentimentos, ensinam valores e habilidades de resolução de problemas, ajudando as crianças a entenderem e também a lidarem com as questões desafiadoras, com as situações desafiadoras. E isso permite que elas vejam o mundo através dos olhos de personagens diferentes, desenvolvendo assim a empatia. As histórias também devem ser usadas como uma ferramenta para estimular a imaginação, a criatividade das crianças. Então, ao ouvir e criar ali as suas próprias histórias, as crianças elas ganham a oportunidade de explorar ideias, de experimentar a linguagem e também de expressar os seus pensamentos e sentimentos de maneira única. No entanto, pessoal, a arte de contar histórias não é apenas sobre transmissão de informação, é sobre criar uma conexão emocional com os seus ouvintes. Então, ao contar ali uma história, o narrador ele tem, na verdade, a oportunidade de envolver os ouvintes, despertando a sua curiosidade e inspirando o seu interesse e paixão pelo aprendizado. E para contar histórias de forma eficaz, os educadores eles precisam praticar uma variedade de habilidades que podem aí incluir a capacidade de escolher histórias apropriadas e interessantes, conseguindo adaptá-las, claro, ao público, junto com as habilidades de usar as técnicas narrativas, como as variações de voz, os gestos, as expressões faciais, tornando assim a história mais viva. Pessoal, os educadores, eles também precisam facilitar as discussões e atividades em torno da história, e isso pode envolver perguntas de compreensão, discussões ali sobre os temas e mensagens da história, ou até as atividades de extensão que permitam às crianças explorarem a história de maneira criativa. Bom, então ao contar aí uma história, o educador ele encoraja as crianças a participarem dessa história, seja fazendo ali as previsões, fazendo perguntas ou até mesmo ajudando a criar a história, tornando a experiência do ensino ainda mais encantador.
O ambiente, ele precisa ser acolhedor, ele precisa ser um ambiente confortável, criando aquela atmosfera certa para a contação de histórias, enquanto recursos visuais e materiais tangíveis ajudam a tornar a história mais real e envolvente para todas as crianças. Hoje vimos que a arte de contar histórias é, na verdade, uma parte essencial da pedagogia e da literatura infantil. Ao contar as histórias, os educadores envolvem os alunos em um nível emocional e cognitivo, promovendo uma variedade de habilidades, uma variedade de aprendizado, enriquecendo a experiência educacional de maneira bastante significativa e memorável. Pessoal, lembre-se, todos nós somos contadores de histórias por natureza. Ao cultivar essa arte na sala de aula, nós não estamos apenas promovendo o aprendizado, mas também celebrando nossa herança cultural compartilhada e o nosso amor universal por contar histórias bem contadas. Por hoje é só e até mais.